Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Quem conseguiu viajar nesse final de ano, levanta a mão. Quem conseguiu descansar nesse final de ano, levanta a mão. Deu para recarregar as baterias um pouquinho. Vocês estão animados para 2020? Muito, estou vendo. Muito animados. Vocês estão animados para 2020? Eu também. É muito bom estar aqui mais uma vez, receber a responsabilidade de compartilhar a palavra com vocês. E para mim é sempre um desafio. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra, eu sempre falo isso, que quanto mais vulnerável eu me sinto, mais confortável eu me sinto, porque eu dependo muito do Senhor. Então, mais uma vez, aqui eu dependo demais do Senhor para transmitir essa mensagem, mas eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Queria que nós fechássemos os nossos olhos por um instante. Senhor Jesus, Pai, nós pedimos que a Tua palavra nessa manhã seja como semente em solo fértil, Pai. Nós precisamos entender o quão necessário é aprendermos, o quão necessário é conhecermos a Tua palavra. Nós não conseguiremos Te conhecer a fundo se não mergulharmos na palavra, se não nos dedicarmos no estudo da palavra, Senhor Jesus. Então, derrama, Pai, sabedoria, revelação e inteligência sobre o Seu povo agora, Pai, nessa manhã, e sobre todos os dias ao longo de 2020, Pai, para que possamos ser profundos com Deus. Em nome de Jesus, amém. Ô Mateus, aumenta um pouquinho aí, que se alguém abaixou. Senão fica muito baixo. Ô Cá, você consegue colocar... Alguém consegue colocar o slide pra mim? Pera aí, calma aí. Esperar. Eu vou introduzindo. Nós temos trabalhado em janeiro sobre a série Sonhando com Deus. Nós já falamos de finanças, já falamos de carreira, e hoje nós vamos falar da nossa intelectualidade, do nosso intelecto, do nosso conhecimento. E meu pai me desafiou a compartilhar sobre isso, e não foi muito simples para mim preparar essa mensagem, mas foi desafiador, e eu fui descobrindo coisas ao longo do estudo, ao longo da preparação da mensagem, que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. E eu não sei se ainda dá ou não. Tá, João? Sem internet. Eu posso falar sem internet mesmo. Vou começar então. Vamos lá. Quem vai anotar alguma coisa, levante a mão. O título da mensagem é Vida Intelectual com Deus. Vida intelectual com Deus. E já comecei. Olha quem tá ali, Gilson. Bom te ver. Vamos começar? Vocês estão preparados? Sim? Tem que prestar muita atenção, porque mais uma vez vai ser papo curto. Vida intelectual com Deus. Eu estava refletindo sobre o tema e orando e pedindo para o Senhor me dar clareza do que significa isso, né? Do que significa a vida intelectual com Deus. E para eu entender sobre o que eu ia falar, eu fui quebrando as palavras. O que é vida? Vida é a nossa existência. Vida é aquilo que nós fazemos. Quando nós temos vida, nós estamos respirando, nós estamos fazendo alguma coisa. Isso é vida. E vida é o período entre o nascer e o morrer. Certo? O que é o nosso intelecto? É o nosso entendimento. É tudo aquilo que eu sei ou que eu uso para interpretar as situações. Então, a vida é tudo aquilo que eu faço através do entendimento que eu tenho. E com Deus, nesse título, é na companhia dele ou no governo dele.
Então, eu sintetizei uma definição do que é vida intelectual com Deus. É a forma que eu vivo baseado no que eu compreendi nas Escrituras reveladas pelo Espírito Santo. Então, minha vida intelectual com Deus é a forma que eu vivo baseado no que eu compreendi nas Escrituras reveladas pelo Espírito Santo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós temos uma pergunta, quando nós temos um teste de matemática para fazermos, por exemplo, se alguém pergunta para a gente, quanto é 2 mais 2? É 3 ou é 4? Quando nos é feita essa pergunta, nós buscamos a informação na nossa mente, porque nós aprendemos matemática e respondemos que é 4, certo? Quando nós tomamos uma água e alguém pergunta, essa água está quente ou está fria? A gente busca essa informação na nossa mente sobre o que é frio, o que significa frio no nosso tato e o que significa quente. E a gente responde, essa água está fria. Então, assim como as respostas que a gente tem que ter na vida sobre qualquer situação, isso se dá por um entendimento que ele é governado por uma lei e é governado por alguma regra. Então, quando eu vou somar 2 mais 2 igual a 4, eu busco a informação na minha cabeça daquilo que eu aprendi para eu realizar alguma coisa. Até aqui tudo bem? Estão comigo? Beleza. Por exemplo, quando nós... na palavra de Deus, nós temos alguns exemplos de como nós devemos agir. Então, se alguém perguntar para você, cristão, como você deve responder aos seus inimigos? Como você deve responder às pessoas que te odeiam? Se você conhece a palavra de Deus, você busca essa informação em Lucas 6,35, se não me engano, que diz, vocês devem amar os seus inimigos. Amém? Então, o que isso nos ajuda a concluir? Nós concluímos pelo seguinte: toda vez na minha vida, no meu dia a dia, que eu preciso tomar uma decisão ou que eu preciso responder a alguma situação, eu vou baseado naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei. E se eu não sei, eu vou baseado naquilo que eu estou sentindo, naquilo que é senso comum. Então, se a gente pegar um exemplo de uma criança na escola que toma um beliscão de um coleguinha, provavelmente ela não vai virar o rosto e vai dar a face para o outro bater, porque ela não sabe. Ela não conhece a palavra de Deus, ela ainda não teve uma experiência com Deus. Mas nós, a partir do momento que nós temos a revelação da palavra de Deus, nós temos entendimento para fazer as coisas e para responder às situações. Todos os nossos atos, eles são governados por aquilo que entendemos e pelo governo que existe na nossa vida. Eu vou tentar explicar sem o slide, que essa hora eu precisava muito do slide. Pensa comigo, ó, imaginário, tá? Pensa um triângulo aqui assim, certo? Aqui em cima, tá vendo aqui em cima, aqui na minha mão? Aqui estão os nossos atos, abaixo está o nosso entendimento e abaixo está o governo. Então, para que os nossos atos reflitam a vida com Deus, o conhecimento de Deus, nós precisamos ter entendimento da palavra. Nós precisamos compreender a palavra. Hoje, você não ultrapassa o sinal vermelho porque você sabe que aquilo é errado ou que aquilo infringe uma lei de trânsito. Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai saber se tomar dinheiro emprestado de um agiota é correto ou não? Como você vai saber se eu devo emprestar dinheiro para uma pessoa que não vai me pagar sim ou não? Se eu não conheço a palavra de Deus, as decisões que eu vou tomar, elas são baseadas naquilo que eu acho. Eu não vou emprestar dinheiro para uma pessoa que não vai me pagar. Isso é ridículo.
É absurdo, é bizarro. Mas quando eu tenho o Senhor como meu Senhor e Salvador, e a palavra de Deus é o meu entendimento, a palavra de Deus é o meu conhecimento, é o que rege a minha vida, eu sei que eu devo emprestar e não cobrar daquela pessoa. Então, todos os nossos atos, eles são baseados naquilo que conhecemos, baseados naquilo que governa a nossa vida. Então, muitas vezes, os atos que nós vemos de várias pessoas, ou os nossos atos, eles têm coisas profundas abaixo daquilo. Então, se na minha atitude, ou na atitude das pessoas que estão ao meu redor, isso foge do que o Senhor preparou, do que o Senhor separou para nós, é porque não existe entendimento da palavra e não existe governo do Senhor nos nossos corações. E muitas vezes nós pensamos o seguinte, e é bem isso que me chamou a atenção. Às vezes eu venho aqui, ouvi a palavra, ouvi a mensagem, entreguei meu coração ao Senhor, e eu espero que todas as vezes, todas as formas que eu agir, elas vão ser segundo a palavra de Deus. E isso é um erro. Isso é uma ilusão. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você não tem como agir segundo a palavra de Deus. Então é uma ilusão esperar que apenas orando, apenas buscando experiências, buscando sentir algo no nosso coração, nós vamos andar segundo a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer para nós entendermos e para nós aplicarmos isso na nossa vida. E a palavra de Deus ela é muito clara em relação ao conhecimento e à revelação de Deus. No seguinte sentido, Salmo 119, 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés, tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas vezes nós estamos andando em trevas porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Então é grave não conhecer a palavra de Deus. É grave, isso é uma coisa muito importante. Se nós estamos seguindo a nossa vida tentando ser cristãos, tentando ser extensão do reino de Deus aqui na terra, e nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos fracassar. Nós iremos fracassar, porque é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos muda, é a palavra que nos guia e que nos ensina. A palavra de Deus diz também em Provérbios 29, 18, que onde não há revelação divina, onde não há visão, o povo se desvia. Quantas vezes a gente já tem se desviado ou tem se frustrado por não termos revelação do que está acontecendo? Então o que eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã é que sem o nosso intelecto, sem nós desenvolvermos conhecimento sobre a palavra de Deus, entendimento, educação da palavra de Deus, nós não temos como seguirmos uma vida cristã consistente. As suas decisões não podem ser tomadas baseadas no senso de justiça dessa terra. A forma que você trata o seu filho ou que você trata alguém no trânsito, ela tem que ser governada por Deus, e para você ter conhecimento da forma que você tem que agir, você tem que conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante. E ontem eu estava pensando, como é que eu posso transmitir isso para as pessoas de uma forma fácil? Como que funciona para a minha vida? Como é a minha vida intelectual com Deus? E aí eu fui me lembrando de um exemplo. Teve um dia que eu estava com alguns problemas no trabalho, várias coisas para resolver, vários desafios e dificuldades. E eu estava voltando para o metrô a pé e orando: Senhor Jesus, eu vejo pessoas tão sábias na palavra de Deus. Eu vejo Salomão em toda a sua sabedoria governando de forma espetacular. Eu vejo José, eu vejo Moisés, eu vejo pessoas capacitadas pelo Senhor. Elas não recorriam a livros, não recorriam a outras coisas, elas buscavam em Ti o conhecimento e elas marcaram a história. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, eu quero ter isso também, eu quero viver isso também, eu quero viver essa sabedoria, eu quero viver essa revelação. E eu fui orando
pedindo. Eu falei, Senhor Jesus, sobre tal determinada situação do meu trabalho, eu não quero buscar nos livros, eu não quero buscar nas pessoas, eu quero viver e acreditar que a sua palavra é o suficiente. A palavra de Deus não é apenas suficiente para as nossas relações interpessoais uns com os outros, mas também para aquilo que nós temos para fazer no dia a dia. Ela é nosso guia, ela é nossa sabedoria. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu fui andando, cheguei em casa, tomei um banho. E aí fui ter o meu tempo de devocional, fui ler a palavra de Deus. E aí eu cheguei numa parte de Êxodo em que Moisés intermediava o contato de Deus com o povo. Então imagina uma multidão de pessoas, toda vez que precisavam falar com Deus ou precisavam resolver alguma coisa com Deus, todos eles iam até Moisés. Vamos supor que fossem 2.000 pessoas. Imagina uma fila de 2.000 pessoas para falar com Moisés. E eu fui lendo a palavra e falei, nossa, não tinha reparado nessa parte aqui. E na sequência, um homem chamado Jetro chama Moisés e fala o seguinte: Moisés, não tem condição de você falar com todas as pessoas desse povo. É impraticável você falar com 2.000 pessoas, ter essa fila aqui, ó. Tá vendo essa fila aqui, ó? Todos eles, o último ali vai falar com você daqui a 1 ano. Não tem como. Deixa eu te ajudar. Aí Jetro falou assim: você vai fazer o seguinte, Moisés. Você vai capacitar os melhores parceiros que você tem, para que eles intermediem e se relacionem com o povo e resolvam o trivial. E as situações mais graves, mais importantes, eles trarão até você. Parece óbvio, mas para Moisés, que andava com Deus e que tinha revelação direta com ele, face a face, não foi óbvio na hora. E foi a sabedoria que Deus depositou em Jetro nesse momento, facilitou todo o processo ali, toda a logística, todo o processo entre as pessoas. E eu comecei a olhar e falando assim, putz, a Bíblia tem coisas de processos também. E eu tô com um problema na minha equipe lá, que tá meio parecido com isso. Aí eu comecei a olhar a Bíblia de uma forma diferente. Aí eu fiquei pensando, putz, tá muito parecido. Por quê? O que estava acontecendo comigo na época? Todos os problemas estavam sendo levados para mim. E eu coordeno uma equipe de 8 pessoas. E eu tenho minhas responsabilidades que são minhas, que são muito importantes para fazer. E eu não conseguia dar vazão. E naquele dia, especificamente, que eu orei e pedi para o Senhor me dar uma palavra, a palavra foi revelada através do Espírito Santo e trouxe exatamente aquilo que eu precisava fazer. Então eu falei, Senhor, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V nisso aqui amanhã. Chamei minha equipe de manhã, Leandrinho, falei o seguinte, ó. Como os mais sêniores são esses, eu quero capacitar isso aqui e vocês vão com Deus. Não falem comigo mais. Só me tragam aquilo que é necessário, que é aquilo que é urgente e importante, para eu ter tempo de fazer as minhas coisas e de eu ajudar os mais novos. Parece besta, gente, mas no momento seria muito trivial se eu não tivesse orado e não tivesse lido a palavra de Deus. Eu não acho que foi coincidência eu estar lendo Êxodo, estar lendo essa situação, onde Jetro falou isso, para que todo aquele processo, para que toda aquela situação fosse melhor do que vinha sendo. E a partir daquele momento, aquilo que foi revelado a mim foi governado por Deus na minha vida. E eu tomei uma atitude celestial no meu trabalho, baseado na palavra de Deus. Numa outra situação, um dia eu também orando e pedindo, Senhor Jesus, eu não quero ser uma pessoa
boa, eu não quero ser uma pessoa simpática. Eu quero fazer a diferença nas pessoas do meu trabalho. Porque eu tô 8 horas lá e me relaciono com elas o tempo inteiro. Aí um dia numa reunião para resolver uma coisa simples também, um dos analistas falou: por que você toda vez chama todo mundo para tomar uma decisão? Aí eu falei: porque na multidão de conselhos existe sabedoria. Aí ele: quê? Eu falei: você não sabia? Aí ele: quê? Multidão de conselhos. Eu falei: então, quando a gente faz isso aqui, ó, que a gente está fazendo, quando você tem um ponto de vista, ele tem um ponto de vista, eu tenho um ponto de vista, e a gente entra num consenso, existe sabedoria. Eu não estou sendo precipitado, eu não estou trazendo o risco todo para mim. Eu estou dividindo com vocês que eu sei que são capazes para tomar uma decisão também, e aqui nós vamos chegar num senso que vai ser sabedoria. Vocês veem como a palavra de Deus está no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe? Então existem inúmeras situações que a palavra de Deus ela é vida, ela é verdade. A palavra de Deus não se resume à morte de Jesus na cruz. Ela tem tantas coisas para capacitar e nos sustentar no dia a dia. E às vezes a gente separa na nossa cabeça aquilo que é a palavra de Deus, as histórias do passado, Arca de Noé, Mar Vermelho, e a gente trata as outras coisas de outra forma. Mas a palavra de Deus é para ser vivida por completo, meus irmãos. Deus quer que você conheça a palavra de Deus para você ser sábio e ser luz onde você está. E você não vai conseguir acertar se você não conhece a palavra de Deus. Você não vai conseguir ser uma pessoa que vive a plenitude da palavra se você não conhecê-la. Nós precisamos, isso é urgente, isso é muito urgente para nós. E pensando nisso, a cada vez mais eu tenho me desafiado a consultar a Deus sobre todas as coisas, não apenas os problemas da minha vida ou os meus pedidos de oração, mas trazer toda a situação aos pés do Senhor. E o que eu quero que nós entendamos nessa manhã, e a mensagem que eu quero trazer e concluirmos e lembrarmos disso: sem conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos acertar. Sem conhecermos a palavra de Deus, nós vamos nos desviar. Então existem várias pessoas aqui que são excelentes em suas profissões, que têm um conhecimento profundo sobre uma habilidade. Temos engenheiros, temos profissionais de TI, temos profissionais de marketing, arquitetura, temos vendedores, temos assistentes sociais, temos várias pessoas aqui que dominam uma atividade. Será que a gente domina o conhecimento da palavra de Deus para viver como um cristão na plenitude? Eu não domino. Eu preciso muito. Então é tempo da gente mergulhar na palavra de Deus, meus irmãos. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus. Eu tenho vivido uma fase na minha casa, nos últimos meses, que tem sido cada vez mais prazeroso para mim e para Dani acordar de manhã e a primeira coisa ser buscar o Senhor e buscar a palavra de Deus. E é muito legal ver no dia a dia você falar uma coisa assim, ó: ah, sabe aquilo que aconteceu com o José no Egito? Eu fiz isso em tal coisa. Gente, a palavra de Deus é isso, é o nosso guia, é a nossa lâmpada. Como que a gente vai andar na escuridão? Nós precisamos da palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. Então, nós vivemos uma fase, numa era de distração. Muita distração. Existem séries do Netflix que você vai demorar horas e horas e horas e horas para terminar. Você vai terminar e você vai... Pra quê? Eu não sou contra a Netflix. E eu não sou contra livro, eu não sou contra nada. Eu acho que existe o equilíbrio. Mas o nosso interesse está mostrando
O que é valor pra gente? Eu acho que as coisas não batem quando nós falamos que o Senhor é nosso Senhor e Salvador, que Ele governa a nossa vida e eu não conheço a palavra dEle. E eu não busco a palavra dEle. E eu não conheço a palavra dEle. Então, nessa manhã eu queria que nós orássemos e que nós entrássemos em 2020 com a incumbência, com a responsabilidade de mergulharmos na palavra de Deus nesse ano, meus irmãos. Essa igreja vai ser exatamente igual se nós não conhecermos a palavra de Deus. Vai ser igualzinho 2019. Quantos querem algo novo para 2020? Quantos querem aplicar a mensagem, a palavra de Deus em todas as situações da sua vida, sejam elas triviais ou complicadas? Levante a mão também. A palavra está ao nosso dispor. Todos os dias. E ontem, conversando com a Dani, ela me lembrava também uma situação engraçada de que várias vezes nós pedimos para o Senhor falar conosco. A gente deixa a Bíblia do lado, ajoelha, pede, Senhor, fala comigo. Não acontece nada, sai. Já procurou pegar a palavra de Deus e ver se as respostas estão na palavra de Deus? Tem tantas coisas que já foram faladas, já foram dadas. E a gente pede de novo, porque falta conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios: reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as vossas veredas. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu paro sobre esse versículo e falo: Senhor, estes são os meus caminhos. A decisão A, a B e a C. Eu preciso andar. Eu escolho a situação X, eu escolho a A, crendo que o Senhor endireitará as minhas veredas. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e aplicar isso no nosso dia a dia. Várias coisas já estão instauradas no nosso cérebro que são carnais, que é olho por olho, dente por dente. Que é, se alguém falar alguma coisa pra mim, vai ouvir um monte. Gente, isso é baseado no quê? Isso é bíblico? É a palavra de Deus? Ah, eu vou dizimar 5% porque eu vou dividir 5 no dízimo e 5 na oferta. Pelo amor de Deus. Se nós que estamos aqui estamos nos colocando para sermos obedientes à palavra de Deus, conheça e obedeça. Precisamos conhecer e obedecer a Deus. Então eu queria, nesse momento, que nós orássemos a respeito disso. Nós temos planos e projetos para esse ano, para que a nossa igreja seja cada vez mais conhecedora da palavra de Deus. Esse ano nós vamos mergulhar na palavra de Deus, meus irmãos. Não vai ter um personagem bíblico que você não vai saber quem que é. Quando eu falar assim, quem é Jetro? Você vai falar, é o sogro de... É sogro, né? Ó, viu? Eu tô caminhando, eu tô aprendendo também. Isso não é por conhecer, é porque é a nossa vida, meus irmãos. A Bíblia é o manual da nossa vida e a gente ignora isso. A gente ignora isso. Então eu queria que nós ficássemos de pé e nós orássemos pelo seguinte, vamos ficando em pé. Quantos aqui nessa manhã reconhecem que precisam
se apaixonar pelas Escrituras novamente. Quantos aqui nessa manhã reconhecem que precisam ter interesse pela palavra novamente? Eu tenho certeza que o Senhor vai depositar isso no nosso coração, meus irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor vai depositar isso no nosso coração. E baseado nisso está a nossa vida. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Então feche seus olhos nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós colocamos a nossa vida aqui nessa manhã, Senhor Jesus, reconhecendo que precisamos, Pai, nos apaixonar novamente pela Tua palavra, Pai. Oh, Pai, perdoa-nos, Pai, por isso. Nós reconhecemos isso, Senhor Jesus. Tantas vezes me falta interesse em saber, Pai, o que o Senhor está falando, Pai. Tantas vezes, Pai, o entretenimento é muito mais forte, é muito mais interessante do que a palavra de Deus, Pai. Senhor Jesus, não deixe, Pai, nós trocarmos o que é eterno por algo passageiro, Pai. Não deixe, Pai, nós trocarmos, Pai, a palavra de Deus, Pai, pelo Instagram, Pai. Não deixe, Pai, nós trocarmos a palavra de Deus por séries, Pai, de horas e horas e horas no Netflix, Pai. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Como as pessoas, Pai, serão curadas, como as pessoas serão transformadas, como as pessoas serão iluminadas, Pai, se nós não buscarmos a Tua palavra, Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, eu oro sobre cada vida aqui, Pai, e sobre a minha vida também, Senhor Jesus. Derrama, Pai, um interesse, uma paixão nova pela palavra de Deus nessa manhã, Pai. Derrama, Pai, um óleo novo, Pai, uma revelação nova, Pai, sobre a Tua palavra, Senhor Jesus. Nós precisamos estarmos apaixonados, Pai, apaixonados pela Tua palavra, Senhor Jesus. Que seja o primeiro e seja o melhor, Pai. Que seja a maior parte do tempo, Pai, dedicado a Ti, Senhor Jesus. Porque nós corremos, Pai, uma corrida, Pai, que é eterna contigo, Senhor Jesus. Nós estamos caminhando, Pai, para o dia, Pai, que viveremos contigo, Senhor Jesus. E o Senhor nos deu um guia, Pai. O Senhor nos deu um manual, Pai. O Senhor nos deu, Pai, os Teus mandamentos para conhecermos e seguirmos, Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus, torna-nos responsáveis em relação a isso, Pai. Que cada casa aqui, Pai, que cada família aqui, Pai, não comece o seu dia sem estar aos pés do Senhor, Pai. Senhor Jesus, assim como a história, Pai, de Marta e Maria, muitas vezes nós achamos que o Evangelho é sair servindo e fazendo tudo, Pai. É ajudar na cantina, é ajudar na célula, é ajudar no ministério de louvor. E o tempo de estar aos pés do Senhor, recebendo de Ti, nós não fazemos. E a Tua palavra diz, Pai, que Maria escolheu o mais importante, que era prestar atenção e conhecer o Senhor, Pai. Que nós possamos, Pai, conhecer o Senhor, Pai. O Senhor já está revelado nas Escrituras, Pai. Destrava isso na nossa mente, pelo amor de Deus. Isso é urgente, Senhor Jesus. Tira todo engano, Pai. Tira todo engano, Pai. Toda expectativa, Pai, por experiências, Pai, sobrenaturais, desconhecidas, se não conhecemos a palavra de Deus ainda, Senhor Jesus. Nós queremos nos apaixonar pela Tua palavra, Pai. Nos apaixonar pela Tua palavra, Senhor Jesus. Eu oro, Pai, para que os maridos, Pai, incentivem as suas esposas, Pai, a terem um tempo com Deus, Pai. A desligarem tudo e buscarem a palavra de Deus, Pai. Assim também as esposas com seus maridos, Pai. Que elas sejam os maiores incentivadores para que eles conheçam as Escrituras e conheçam a Tua palavra, Senhor Jesus.
Faz isso também, Pai, entre pais e filhos, Senhor Jesus. Que seja prioridade, Pai. Prioridade, Pai, para os nossos filhos, Pai, conhecer a Tua palavra, Pai. Que a gente possa descer esse valor desde cedo, Senhor Jesus. Desde cedo, Senhor Jesus. Apaixona-nos pela Tua palavra, Senhor Jesus. Lâmpada para os nossos pés, Pai. Como iremos caminhar, como temos caminhado até agora, como temos tropeçado e caído, Pai, porque não temos lâmpadas para os nossos pés no dia a dia, Senhor Jesus. Como temos, Pai, nos confundido, Pai, brigado, tomado decisões erradas, Pai, porque não temos revelação, Pai. E por isso temos nos corrompido, e por isso nós temos tomado decisões erradas, Pai. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Nós queremos mergulhar na Tua palavra, Pai. Fundo, Pai. Fundo, Pai. Torna-nos conhecedores, Pai, profundos da Tua palavra. Profundo, Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Senhor Jesus, como nós temos conseguido cantar que amamos o Senhor se nós não guardamos e nem conhecemos os Teus mandamentos, Pai. Mas eu creio que nessa manhã é um novo começo, Senhor Jesus. E o Senhor está derramando um óleo novo, Pai, uma paixão nova. Eu queria que você colocasse as duas mãos sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso me apaixonar pela Tua palavra. Derrama uma paixão nova. Derrama um amor constante pela Tua palavra. Porque eu quero Te amar. Não apenas com a minha boca, mas com o meu coração. Eu creio, Pai, que no final de 2020 eu conhecerei muito mais ao Senhor do que eu conheci em 2019. Conta comigo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz da Tua palavra, desfrutar do Seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz mais uma vez, ter a paz no coração. Queremos viver sempre em comunhão, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza de Jesus, meu bom pastor. De Jesus mais uma vez, de Jesus, meu bom pastor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Obrigado, filho.
Ainda em pé, que eu já vou encerrar. Eu dei uma gulgada aqui para tirar uma curiosidade minha. A revista Época Negócios publicou em setembro do ano passado um dado interessante, dizendo que o Brasil é o segundo em ranking de países que passam mais tempo nas redes sociais. Eu fiquei assustado. O primeiro é as Filipinas. Passam em média 241 minutos por dia em rede social. Sabe o que é 241 minutos? São 4 horas. O Brasil, 225 minutos em rede social. Nós estamos sendo distraídos, meus irmãos. Essa semana eu gravei um podcast falando sobre princípios que eu tenho batido nessa tecla. Eu lembrei de uma palavra profética que o David Wilkerson teve da parte de Deus nos anos 70. Deus falou para ele assim, olha, Satanás vai colocar o trono dele dentro das casas das pessoas. E o derramar de iniquidade dele vai ser através de aparelhos que vão ser colocados dentro da sala das pessoas. Estava falando em relação à televisão. Quando ele estava um dia assistindo televisão, se você tiver curiosidade de ler o livro que eu li no início da minha conversão, A Cruz e o Punhal, ele vai contar essa experiência. Ele estava assistindo televisão, o Espírito falou no coração dele, desliga essa porcaria, pega a minha Bíblia e vai ler a palavra. Ele fez isso, Deus começou a revelar coisas para ele da palavra. De lá ele viu a necessidade de... Ele atuava no Bronx, lá em Nova York. De lá ele começou um trabalho fortíssimo com viciados em drogas que espalhou-se pelo mundo, chamado Desafio Jovem. Tudo porque ele parou, desligou a televisão, abriu a Bíblia e Deus começou a falar com ele. E aí os planos surgiram, as ideias surgiram e ele foi fazendo coisas extraordinárias. Você e eu temos o mesmo tempo do Bill Gates. Você e eu temos o mesmo tempo do Steve Jobs. O problema é a produtividade e a improdutividade pela qual nós administramos nosso tempo. E Deus tem me chamado a minha atenção ao longo desses últimos anos. Nada vai mudar na sua vida se você ficar zapeando em rede social, gastando 225 minutos em rede social e não conhecendo Bíblia. É melhor você nem frequentar a igreja. Para com isso. Não faça da igreja um outro entretenimento para você. Isso aqui é questão de vida ou morte, meus irmãos. Ou é ou não é. Os mornos serão vomitados da boca de Deus. Não brinca com isso. Então eu quero desafiar você, como nós estamos fazendo aqui. Eu comecei a gravar esses podcasts de Bênção da Manhã para ativar você logo cedo. Eu podia lançar 3 horas da tarde ele, mas eu fiz um grupo de transmissão, eu lanço ele às 6 da manhã para ativar o seu dia, para estimular você a buscar Deus. E eu tenho falado isso aí. Se você só se limitar àqueles 10 minutinhos de devocional e achar que você fez sua devocional, você é um vagal. É o cúmulo da vagabundagem isso. Fiz meu devocional. Posso ir para o trabalho agora. Estou pronto. Pronto para quê? Aquilo é para estimular você, é para pegar o desfibrilador e acordar você. Pum, acorda.
Então, gente, nada vai mudar na sua vida se você não encarar esse livro como o livro da vida, o manual de instruções do fabricante. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui se revela o poder de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus. E está um negócio engraçado neste mundo. Eu falei sobre isso em São Bernardo. Eu tenho acompanhado algum movimento do coaching no Brasil, que está uma coisa se propagando. As pessoas vão, pagam R$2.500, R$5.000 para participar de um intensivo final de semana, para aprender, sabe o quê? A perdoar o pai. A coisa mais impactante que eles recebem lá, dentre as ferramentas importantes, que se ele não perdoar o pai, a vida dele trava. E na igreja estamos falando isso desde quando o cara entra até quando o cara vai embora. E as pessoas estão valorizando o efêmero, porque é pago, porque é caro, porque é o fulano de tal que está falando. Isso aqui que você ouviu hoje. E o que você ouviu do Saulo semana passada. E o que você ouviu do Daniel outra semana. A maior recompensa para você, sabe o que é? É praticar isso e espalhar isso para outros. Nós estamos preparando um projeto para essa comunidade. Estamos trabalhando desde o final do ano passado. Quarta-feira agora nós vamos aliar os pontos finais disso com a equipe pastoral toda. Nós juntamos dois grupos, um grupo de trabalho que está trabalhando nisso e a equipe pastoral que está supervisionando esse trabalho todo. E nós queremos transformar esta comunidade num exército, numa universidade. Mas é para quem quer. Nós vamos começar aqui uma escola bíblica em março deste ano. Porque se você depender dessas pílulazinhas que você recebe em culto, vídeo que você vê no YouTube fazendo comida, fazendo não sei o que, fazendo academia, você não grava nada. Sem tarefa, você não muda nada. Não muda nada. Se você sair daqui hoje e falar, legal, o que vamos fazer? Ah, não vamos fazer nada. Foi uma palavra lá que, legal. É, bacana. Se você não praticar em 24 horas, você vai esquecer. É que nem curso de inglês. Às vezes você paga um curso de inglês caríssimo e lá participar da aula fica quietinho. Não fala, porque você tem medo de errar. Falar errado, você não fala nada. Aí você vai para casa. Olha que você sai dali e fala, graças a Deus acabou essa aula. Posso ir para a minha vida agora. Tem meus amigos para falar português errado ainda por cima. Aí não adianta nada, você gastou dinheiro. É a mesma coisa que você vir na igreja. Vira um culto desse e sai daqui e não pratica nada. Então vamos fazer um exercício aqui. O que Deus falou com você hoje e o que você vai colocar em prática esta semana. Vai lá, de 2 em 2. Comprometa-se aí. Deus falou comigo isto e eu vou colocar em prática esta semana isto aqui, ó. Esse ponto. O que Deus falou comigo foi isso e a prática será esta. E na semana que vem você pode me cobrar. Fala pro cara, você pode me cobrar semana que vem se eu pratiquei ou não.